Salve, salve, queridos amigos! Na aula de hoje nós vamos trabalhar a teoria geral das nulidades. E inicialmente nós temos que ventilar aqui a questão do devido processo legal processual ou devido processo legal formal. O legislador ele já estabeleceu uma série de atos que devem ser praticados durante o processo. E esses atos eles devem ser praticados com observância de todas as garantias constitucionais. Então vocês sabem que desde o procedimento como ordinário, oferece-se a denúncia ou queixa, o juiz recebe ou rejeita esta denúncia, depois abre prazo para resposta à acusação, depois tem o saneador do juiz, vamos para a audiência de instrução, e lá na audiência de instrução nós temos aquela sequência de produção de provas próprias deste rito. Então, veja bem, isto deve ser necessariamente seguido. E não existe processo sem observância do juiz natural, do contraditório, da ampla defesa. Isto que significa devido processo legal processual. A inobservância de qualquer desses atos ou a aplicação dessas garantias constitucionais faz com que torne o processo nulo ou exista, no caso, um vício no processo. Por isso que nós estudamos aqui a teoria geral das nulidades. Então veja bem, durante toda a disposição processual e também no inquérito policial é observado esta série de atos. Observe o seguinte, existem atos que podem ser dispensados, outros que não tem como corrigir, e existem outros que não devem ser considerados e devem ser refeitos. Olha só que situação. Por isso que a doutrina clássica trabalha com a noção de modalidades de nulidade. Modalidades de nulidade. E a primeira que nós vamos ver aqui são as irregularidades. Irregularidades ela não vai causar nenhum tipo de prejuízo no processo. Como ela pode ser facilmente corrigida, eu não posso declarar a nulidade desse ato. E aqui você sabe que atos praticados durante o inquérito policial, o procedimento investigatório, como regra, eles geram apenas irregularidade. Não há prejuízo para um processo futuro. A não ser que eu esteja falando aqui assim de uma coisa que não é nem questão de nulidade, mas sim de desentranhamento do processo, quando ocorre um caso de prova ilícita. Às vezes podemos pensar aqui de uma confissão mediante tortura. Então, nesse sentido, outro exemplo de irregularidade que nós temos é em relação à assinatura do laudo da diligência de busca e apreensão. Porque você sabe que quando a autoridade policial ela vai realizar a busca e apreensão, normalmente chama-se testemunhas instrumentárias. Instrumentárias porque elas vão servir só para poder atestar a diligência realizada pela autoridade policial. A falta da assinatura desta busca e apreensão por parte dessas testemunhas, os tribunais superiores têm entendido que é mera irregularidade. Então, a partir da noção de entendimento sumular e de entendimento jurisprudencial, é que na verdade a gente vai construindo aqui a teoria geral das nulidades. Então, não adianta só o ensinamento doutrinário por si só, mas sim a análise de cada súmula e a análise de cada decisão jurisprudencial. Então, aqui a aula ela vai aparecer mais para vocês como um norte, um guia. Mas o que vocês têm que fazer necessariamente é a leitura de julgados e a leitura de súmulas que trata sobre nulidade. Isto aqui é um assunto bastante recorrido em prova. E você precisa necessariamente estudar bem esta matéria. Porque tanto em prova de ordem, prova para Ministério Público, prova para juiz, estas questões aqui elas são bastante debatidas em prova. A outra nulidade que nós temos que estudar é a nulidade absoluta. Eu posso apresentar para vocês basicamente duas características clássicas trazidas pela doutrina.
mas com uma série de observações. A primeira característica é que você pode constatar uma nulidade absoluta quando ocorrer uma violação à norma constitucional ou a uma norma infraconstitucional de interesse público. Então, por exemplo, não foi realizado o interrogatório. Então, o juiz ele dispensou essa parte. Nesta situação, há uma nulidade absoluta no processo, porque o interrogatório é uma norma infraconstitucional de interesse público. Se o juiz não abriu prazo para a defesa apresentar a resposta à acusação, há uma nulidade absoluta, há uma violação aqui o princípio do devido processo legal e o contraditório. Obviamente, no caso há uma nulidade absoluta. Agora não fica achando, porque o juiz ele declara nulidade absoluta, que vai ser nulo todo o processo. Aqui entre nós vigora o princípio da causalidade ou da consequencialidade, que diz que o juiz a pronunciar a nulidade, ele vai dizer qual é o ato que está sendo declarado nulo e a partir de então a sequência de atos. Então não é todo o processo que é nulo. Vocês parem com esta noção errada em relação à nulidade absoluta. Então é nulidade absoluta apenas porque está violando norma constitucional ou infraconstitucional de interesse público, interesse predominantemente público. Estamos bem em relação a isso? A segunda característica é que precisa apenas, segundo a doutrina clássica, que a parte prove a violação à norma legal. Provou a violação à norma, o prejuízo é dispensável que você prove. Esta é o ensinamento da doutrina clássica em relação a isso. Basta provar a violação da norma. O prejuízo seria dispensado. Porque, na verdade, o prejuízo é presumido. Só que esta presunção ela não é absoluta, ela é uma presunção relativa. Daí surge agora o ensinamento do princípio do prejuízo. Segundo o artigo, eu quero trazer aqui para vocês, 563 do Código de Processo Penal, depois você dê uma verificada correta, esse é o 563, diz que nenhuma nulidade será declarada se não existir prejuízo para a acusação ou para a defesa. Então veja bem, hoje existe a máxima observância ao princípio do prejuízo. Por quê? Se for caso de nulidade absoluta, o juiz pode deixar de declará-la se for provado que não existe prejuízo. Então, presta atenção no exemplo que eu vou colocar para vocês. Imagine que um filho de um desembargador esteja sendo processado criminalmente e ocorreu uma rejeição da denúncia. Vai ocorrer o recurso. A rejeição da denúncia cabe recurso em sentido estrito. O Ministério Público vai protocolar no tribunal. Imagine que isso seja submetido ao pleno do tribunal. Nós vamos ter 26 desembargadores. Vamos imaginar assim. O desembargador, pai do filho processado, ele se declara suspeito, mas ele vota. Vamos imaginar que isso aconteceu. Mas vamos imaginar também que ocorra 24 votos a favor do recebimento da denúncia e 2 votos contra. E um dos votos foi o voto desse pai desembargador. Pergunto, ocorreu uma nulidade no processo? A priori sim, ocorreu um vício, porque ele não poderia votar, no caso, se ele é um pai suspeito, se é um pai impedido. No caso, vamos apresentar aqui então como impedimento, há um caso aqui flagrante de impedimento. Então, meus amigos, nesta situação, em apreço, apesar de ter ocorrido uma nulidade, ela não vai ser declarada. E isto por quê?
teve prejuízo. Vocês percebam que foi vencida a decisão, né? Venceu a decisão do provimento do recurso, ou seja, a decisão valeu como se recebesse o recurso, recebesse a denúncia. Então, o recurso do Ministério Público foi aceito e não teve prejuízo neste caso. Conseguiram compreender isso? Apesar de ser uma nulidade absoluta, não foi declarada em razão do princípio do prejuízo. Então, este ensinamento doutrinário ele tem que ser visto com um certo cuidado agora. Qual é o ensinamento doutrinário mesmo? É que há, na verdade, uma presunção de violação à norma, à declaração de nulidade absoluta. Tá? Este é o sentido. Só que tem que ser interpretada esta questão com base no princípio do prejuízo. Estamos bem? Então, como é que eles falam lá? Presume-se, na verdade, a violação à norma. Isso é. Mas não presume-se o prejuízo. Esta parte final deve ser interpretada à luz do princípio do prejuízo, como eu acabei de apresentar para vocês e como eu acabei de explicar este exemplo. Estamos bem em relação a isso? Eu já pronunciei aqui o princípio da causalidade ou da sequencialidade. Ele tem previsão no parágrafo 1º do artigo 573 do Código de Processo Penal. E a outra coisa que vocês precisam saber também é que para nulidade absoluta contra a acusação, ela, de alguma forma, ela pode se convalidar. O que significa isso? Que se o Ministério Público não alegar, não suscitar esta nulidade no tempo oportuno, ela pode ser sanada, sim. Ela pode, o vício, ele pode ser tornado válido. O ato vicioso, melhor dizendo, ele pode se tornar válido. Isso que significa convalescer. Princípio da convalidação é o que nós vamos aplicar no presente caso concreto. Agora preste atenção. Nulidade contra a defesa jamais é convalidada. Se a defesa não está alegando esta nulidade, ela pode alegar lá na frente, no tribunal, em qualquer jurisdição. Agora é o seguinte, em sede de recurso extraordinário, em sede de recurso especial, ela não vai poder alegar esta nulidade. Percebam bem esta informação. Cuidado com isso. Se ela não falou anteriormente. Por quê? Vocês se lembram que todo recurso criminal deve existir o pré-questionamento? Se o tribunal não falou antes dessa nulidade, se o tribunal antes não ventilou esta nulidade, não pode ser ventilada nos tribunais superiores. Pode assim. Se ele falou anteriormente esta nulidade, os tribunais não consideraram. Posso alegar esta nulidade pré-questionada nos tribunais superiores? Posso. E eles podem declarar nulidade? Pode também. Perceberam isso? Agora veja bem. Imagine que eu não ventilei essa matéria inicialmente. Posso falar nos tribunais superiores? Não posso. Não posso, mas eu posso impetrar uma ordem de habeas corpus e suscitar esta nulidade. Posso também esperar transitar em julgado esta ação penal, propor uma revisão criminal apresentando esta nulidade. Isto é possível? É possível. Por quê? Nulidade contra a defesa jamais convalida. Agora, contra a acusação, convalida. Presta atenção no exemplo que eu vou te dar, e aqui eu já vou trazer uma súmula 1 milhão de vezes em prova. É a súmula 160, 160 do Supremo Tribunal Federal. Presta atenção. Esta súmula diz o seguinte,
que o tribunal não pode declarar a nulidade de algum ato processual, de uma decisão, se isto não foi pronunciado pelo recurso da acusação. Então imagine o seguinte, imagine que o Ministério Público ele recorra de uma decisão judicial. Ocorreu uma nulidade lá atrás contra a acusação e ele recorreu para o Tribunal de Justiça. Imagine o seguinte, neste primeiro caso, que ele tenha levantado esta nulidade. O tribunal pode declarar nulo o processo? Nulo o ato? Pode, porque neste exemplo que eu estou dizendo para vocês, a acusação se resignou por uma nulidade ocorrida no processo. Então ela falou isso no recurso. Agora vamos para o segundo caso. Imagine que a acusação não tenha visto a nulidade que ocorreu contra ela. E ela recorreu para o tribunal só pedindo um aumento da pena. Nesta situação, o tribunal ele pode declarar nulidade a favor da acusação? Não pode. E por que não pode? Porque súmula 160 do Supremo Tribunal Federal. O tribunal não pode declarar uma nulidade que não foi suscitada pela acusação. Olha só o teor da súmula 160 do STF. É nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída pela acusação. Então perceba, nesta situação o tribunal não pode de forma alguma alegar e suscitar esse tipo de nulidade, porque ela não foi manifestada no recurso do Ministério Público. Terceira situação que eu vou falar agora para vocês. Imagine que o acusado esteja sendo processado pelo crime de furto. Durante a instrução, ocorreu que a vítima pronunciou que ela foi ameaçada por uma arma de fogo. E isso não existia de forma alguma nos atos do processo. Muito bem, era para ter ocorrido uma mutatio libere. O juiz não falou nada, a acusação não falou nada. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que o juiz ele condenou esta pessoa, vamos imaginar o Jobreval, no crime de furto na pena de 3 anos de reclusão. Vamos imaginar, a acusação ela recorreu, resignada, e pediu um aumento da pena, apenas. O que o tribunal vai fazer, hein? Resposta: o tribunal vai absolver o acusado. Ô, professor, eu não entendi. Aqui há uma decisão sui generis por alguns motivos que eu vou te explicar. Lembra do princípio da reformatio in melius? Em recurso exclusivo da acusação, pode o tribunal ainda melhorar a situação do acusado? Eu vou te explicar por que o tribunal vai absolver, necessariamente neste caso. Por quê? O caso narrado lá na denúncia não foi de furto? Ocorreu furto, foi roubo. Lembra que a vítima disse que sofreu uma grave ameaça por meio de arma de fogo? Não pode condenar no crime de furto. E também não pode condenar no crime de roubo. Por quê? Ora, bolas, não pode porque não teve instrução criminal, não teve produção de provas em relação ao crime de roubo. Então, nesta situação, abre-se essa oportunidade para o tribunal fazer apenas uma coisa: absolver o acusado. Estamos bem? O tribunal pode até falar o que quiser com este representante do Ministério Público. Ele vai esculhambar este representante do Ministério Público, mas ele não vai poder anular o processo. Estamos bem? Agora presta atenção. Se fosse alguma coisa contra a defesa, o tribunal poderia declarar nulidade de ofício, porque nulidade absoluta pode ser declarada de ofício pelo juiz. Perceberam isso? Estamos bem? Pronto.
Então, vamos ficar deste primeiro vídeo com essas informações. No próximo vídeo eu vou trabalhar com vocês outras questões. Estamos bem, meus amigos? Um abraço, fiquem todos com Deus. Deus seja louvado!